Direito de Investigação da Memória Ferroviária, para a qual eu convido o Dr. Ângelo Zani, vou apresentar o currículo dele. Dr. Ângelo Zani é engenheiro civil, advogado, atua no segmento de engenharia e estruturas e atualmente exerce advocacia criminal, inclusive com atuação no Tribunal do Júri. É filho, sobrinho, neto e afiliado de ferroviária da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Conheceu quando criança a pujança dessa empresa e seu auge, apresentada pelos seus familiares, junto com as opiniões dos escritórios, oficinas e da Escola Profissional das Modelares e Instalações de Jundiaí. Como advogado, entende que o direito tem uma importante função a desempenhar na preservação da memória ferroviária paulista e na reativação dessa importante modalidade de transporte de passageiros e mercadorias. Dr. Ângelo, seja muito bem-vindo. Como bom advogado da explicação oral, doutor Ângelo vai nos dar o prazer de dar a final. Sem microfone, pega bem aí. Aí? Então tá. Pessoal, vocês vão entrar no sabe lá? Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pelo convite, professor Átila, Sérgio. É uma satisfação vir aqui conversarmos sobre ferrovia e as atividades inerentes a ela. O senhor Nevado não está aqui. Seria a maior autoridade ferroviária aqui presente, né? Então, vamos nos sentir aqui dentro de uma repartição da Companhia Paulista, como ele falou, entrava de moderno, mas podia se tirar o paletó. Então, vamos seguir a tradição paulista, deixar o paletó aqui, porque está um pouco calor, e falar diretamente, como o professor Átila disse, eu atuo no Tribunal do Júri, e falo do caso, eu prefiro falar diretamente sem a intermediação do microfone. Eu faço aqui, vou fazer com 7 jurados que compõem o conselho de sentença, falando diretamente e observando a reação para saber se a mensagem está sendo compreendida e, mais importante do que convencendo. Muito bem. Antes de entrar propriamente no tema, faz parte da cultura ferroviária da Companhia Paulista, eu observava rigorosamente o horário. Às 11h30, eu estava na porta, fotografei contra o relógio para marcar 11h30, só não entrei aqui 11h30 porque o chefe da estação estava ocupado na entrevista. O chefe vai tomar 3 dias de gancho. Então, eu tenho total justificativa pelo atraso. E em complemento ao que o Levado falou, né, ele contou esse episódio que o trem chegou 3 minutos atrasado, né, ocorria frequentemente o contrário. Eu viajei muito com meu pai, tanto passeio com a família, quanto em algumas missões que ele fazia nas direções. Muitas vezes, ao se aproximar de uma estação, o trem diminuía drasticamente a velocidade. E perguntava para ele, né, por que está acontecendo? Não, porque o motorista, o maquinista está adiantado, ele não pode chegar adiantado, ele tem que chegar no horário. E senão causava problema também. O horário era religioso na companhia, que dependia de tudo isso. Então, seria punido não só pelo atraso, mas também e mais
pela antecipação da chegada. Mas são particularidades lá da companhia, então, com isso, nós vamos iniciar aí propriamente o tema designado, né, que é o direito na preservação do patrimônio ferroviário paulista. Bem, falar sobre o direito requer também falar sobre a sociedade, e aqui temos um exímio sociólogo que pode confirmar ou contestar aquilo que eu estarei dizendo. Mas o direito é um fenômeno social, certo, professor? Ele não é natural, não é uma lei natural. O direito, na mínima compreensão simples, ele é um acordo feito pelos integrantes sociais, por seus representantes, para que se estabeleçam códigos, leis, normas, etc., que devem ser seguidas pela sociedade, a fim de que a convivência pacífica seja possível. Isso de modo assim, elementar, mais fácil de entender, é que é o direito. E o direito, ele preside toda a atividade humana. Toda a organização humana é presidida pelo direito. Sem ele, nada se consegue de concreto. Não se progride sem o direito. Até mesmo as religiões, se nós analisarmos um pouco mais cuidado, além dos seus dogmas de fé, etc., que são as religiões? É um corpo de leis, um corpo de direito. Certo, professor? Nós temos um grande exemplo aí, mais comum para nós, que é da Igreja Católica, e onde as tábuas dos 10 mandamentos é o primeiro corpo legislativo explícito que tem aí no livro sagrado. Embora, tanto no Velho quanto no Antigo Testamento, ao longo dos capítulos, tenhamos muitas referências ao direito. Então, como o direito preside a vida em sociedade, e o direito ele torna até a realidade diferente do que ela é. É possível de entender. A hora tem 60 minutos. Só que no direito do trabalho, ela pode ter 45 minutos ou pode ter 30 minutos. Quando no domingo, por exemplo, o trabalhador ganha dobrado, não ganha? Então, se ele ganha dobrado, a hora dele não tem mais 60 minutos, ela tem 30, está ganhando 2 vezes. Então, o direito tem a capacidade de um modo não natural, adequar uma realidade social àquilo que é necessário para que a vida continue pacífica. Esse é o direito. Então, para que haja proteção do patrimônio ferroviário, é necessário que o direito atue. Como que ele vai atuar? Ele vai atuar por provocação da sociedade civil, de modo privado, por intermédio de uma associação, como a associação de vocês, ou ele atua pelo direito público, com a intervenção direta, principalmente do Poder Executivo, nessa preservação do patrimônio. Mas, como muito bem o nosso eminente sociólogo colocou, o problema do poder público é esse. Até que ponto ele tem interesse de fazer com que o direito haja a favor da preservação do patrimônio público ferroviário, porque isso pode desencadear na população aquilo que acordar para aquilo que estava adormecido. Bom, se há 150, 160 anos atrás foi possível essa organização, por que ela foi repentinamente tirada do nosso convívio? É um pensamento que nós temos que levar
adiante, né, para que a sociedade civil volte a ser o principal ator das ocorrências na sociedade. E aqui, ainda falando de direito, vou entrar na lei máxima do país, a Constituição. Hoje, é público e notório as críticas que se fez a uma tal ditadura, a ditadura do Poder Judiciário, principalmente lá do Supremo Tribunal Federal. Eles inovam até em matéria criminal, onde o julgador apresenta a prova que não constava do processo. E o julgador é a vítima. E os meus pares da OAB ficam quietos. Tem que ter coragem para falar. Para a OAB falta coragem. A advocacia é profissão de coragem. E essa OAB não está exercendo isso. Mas antes, esse é um tema também muito interessante para a sociologia. Antes dessa ditadura do STF, que depois se espalha pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a Constituição de 1988, e eu reputo, como advogado, estudioso, é a pior Constituição que se fez, não só no Brasil, talvez no mundo. Ela instituiu uma ditadura que poucos percebem. A ditadura dos partidos políticos. Como é que se trabalha, como é que se ocupa um cargo público elegido, seja no município, no Estado, na União, Câmara dos Deputados, Prefeitura, enfim, todas essas, Câmara Municipal, Prefeito, Assembleia Legislativa, Governador do Estado, Câmara Federal, Senado, Presidente da República, somente por intermédio de inscrição de um partido. Então a pessoa quer se candidatar, ele precisa primeiro entrar no jogo do partido, ele precisa ingressar na ditadura do partido, para depois ele apresentar-se como candidato. E isso ninguém fala. Isso ninguém fala. A Itália, por exemplo, eu conheço bem o sistema, é possível a candidatura individual, como é nos Estados Unidos. Isso que é a verdadeira democracia. Basta que a pessoa que se pretende representar alguém colete um número mínimo estabelecido por lei de assinaturas de apoio à sua candidatura. Ela vai se candidatar. No Brasil é impossível fazer isso. E a gente sabe. 72 anos já fiz muita coisa, até nesse meio eu militei. Existem partidos políticos que cobram da pessoa que quer ser candidato. O valor é incomensurável que podem fazer. Portanto, depois o que eles fazem? Fazem lá o fundo eleitoral, tem um outro que me parece é o fundo de campanha. O fundo eleitoral, o fundo partidário. Obrigado, professor. Pois bem. O dinheiro vem de onde? Da sociedade, nossa. Então por que é que eles vão querer modificar tudo que se apresenta aí? Não vão. E nesse aspecto entra também a questão da consciência sobre o patrimônio imaterial. O professor aqui colocou muito bem. Então, além das ações possíveis que nós podemos organizar, seja pela sociedade, seja pressionando os poderes públicos, é necessário também começarmos a pensar em modificar esse estado de coisas. Então, qual é o objetivo? Preservar o patrimônio ferroviário. O poder público não está atuando contente? Tudo bem, então os interessados precisam organizar uma associação civil, prevista no nosso Código Civil, como vocês organizaram, e essa associação, ela terá então a capacidade de postular em juízo tudo aquilo que entender ser favorável à preservação desse patrimônio. Então, se a prefeitura tem um imóvel que foi
que serviu às ferrovias está com ela sem utilização ou, pior do que isso, com utilização desvirtuada, essa associação vai a juízo e exige que aquele patrimônio seja revertido à utilização para a sua finalidade. E é através desses espaços físicos, e dos espaços físicos adequados, que nós temos que atuar para a preservação do patrimônio ferroviário. Por exemplo, hein? Pode. Acho que você fez, doutor, uma fala muito importante quando você falou da necessidade dos partidos. Por quê? Eu conversei com muitos ferroviários que tinham, inclusive, vontade de ter os seus representantes na política, mas não conseguiram justamente por isso. Porque eles não conseguiam ingressar em um partido para se fazer representar, porque eles não tinham dinheiro para pagar o que o partido exigia. Eles não conseguiram levar suas candidaturas à frente, porque objetivamente os partidos existentes não quiseram dar voz a esses ferroviários. Calcularam talvez que fosse uma causa não tão interessante assim. Então foi muito bem colocado, porque inclusive isso faz com que a ferrovia perca representatividade diante do poder público. E no jargão profissional, no âmbito do direito eleitoral, a gente também atua porque tem a parte de crimes eleitorais, nós advogados costumamos dizer que os partidos têm dono. Sim. Os partidos têm dono. E a existência desses proprietários de partidos é que impede a sociedade de progredir rumo à cidadania plena. Então, voltando ao tema, como o colega aqui colocou para mim no intervalo, que está havendo uma utilização indevida de uma das antigas instalações no pátio de Campinas, aí no edifício da Companhia Mundial. Tem lá um problema que ele relatou. Como que o direito vai fazer isso? Primeiro, precisa regular a utilização correta. Lá não é para ser depósito de lâmpada fluorescente queimada, segundo o relator. Bom, aí já tem um problema ambiental. Então, o direito atua de que forma? Tem as normas jurídicas em relação ao meio ambiente, pelas quais a prefeitura é obrigada a tirar aquilo de lá. Mas o juiz, ele é inerte. Ele, se passar lá, ele é juiz de direito, ele vê aquilo, ele não pode, ele ver o juiz de direito fazer isso. Ele não pode. Quando muito, ele pode avisar um promotor que seja do relacionamento dele e falar: olha, está acontecendo tal história lá, o Ministério Público precisa tomar providência. Aí o Ministério Público ajuiza uma ação contra a Prefeitura e a Prefeitura tem que, então, se adequar à lei. No caso que ele relatou, como que a sociedade age por intermédio do direito? Precisa, se ter uma sociedade devidamente constituída de preservação do patrimônio, e no seu estatuto consta que ela defende a utilização correta das antigas instalações ferroviárias, ela vai a juízo, por intermédio de um advogado, e denuncia o fato. O juiz enviará para o Ministério Público, o Ministério Público se manifestará e as providências serão tomadas. Esse é um caminho. Outro caminho, qual é? Própria associação e diretamente do promotor do meio ambiente. Vai em Campinas, no Ministério Público, conversa com o promotor do meio ambiente, denuncia o fato e ele vai levar ao conhecimento do judiciário a infração que o Poder Executivo de Campinas está cometendo. Então, esse é um exemplo de como o direito pode auxiliar na preservação do patrimônio ferroviário. O que a minha orientação, após todos esses estudos que a gente tem feito, é que nós precisamos utilizar a legislação existente e fazer com que ela, por intermédio do direito, seja aplicada na preservação atual do patrimônio.
a partir dessa atuação, que precisa ser cada vez mais crescente, principalmente por meio das associações que preservam o patrimônio, novas necessidades, novos indicativos surgirão para que outras legislações sejam criadas, aprovadas e inseridas no ordenamento jurídico nacional com vistas à preservação do patrimônio. E uma delas é o que foi muito bem colocado aqui pela sociologia, que é o patrimônio material. Esse patrimônio material está sendo descuidado e daqui a pouco ele vai se perder, porque nós não teremos mais testemunhas para relatarem o que aconteceu no passado. O testemunho material está aqui. Não vão demolir isso aqui. E hoje a população está começando a se mobilizar contra isso. Mas a questão material, muito bem ressaltada aqui, por isso Valinhos aí, o segundo Valinhos sobre Tilles, está de parabéns, que trouxe aqui ideias novas que precisam dar continuidade. Agora, o brasileiro ele precisa aprender a atuar mais por intermédio das associações civis, das sociedades civis, que estão devidamente ali ordenadas no Código Civil. Até, lembrando aqui do período da infância, até 66, 67, por exemplo, em Jundiaí, a prefeitura não tinha campo de futebol, não tinha quadra de esporte, não tinha nada. Não tinha teatro, era tudo particular. As associações mais comuns que a gente existiu, os clubes de futebol. Tinha dezenas de clubes, todos eles com sede, com campo de futebol, e sustentavam-se por si, não precisavam do poder público. Então, idem também com os clubes. Tinha clube só social, tinha clube que era social e esportivo, mas mantinham-se pelo empenho da sociedade, que autofinanciava aquilo que ela criava. De repente, aí vem a trama, né, de destruir aí a coesão do corpo social independente. Começaram-se a surgir os centros esportivos, começaram-se a surgir o financiamento de grupos de arte, etc., vindo do poder público, e isso aí fez o quê? Tirou a iniciativa das pessoas se autossustentarem. Isso, vejam bem, como é o poder, e depende da ideologia. Quando isso começou, quem estava no poder era a ideologia baseada, era um governo baseado na ideologia de direita. Mas seja para a esquerda, seja para a direita, não interessa o povo autônomo, o povo independente. Então, o desmantelamento das ferrovias também teve esse aspecto sociopolítico, principalmente das ferrovias, no caso a Paulista, que era uma ferrovia privada, de êxito, de sucesso, salvo engano, até o ano de 61, ainda no ano de 61, preciso consultar lá o relatório anual, mas ainda a Paulista apresentou superávit. Acontece isso, esse comentário aqui é um assunto para outro encontro, né? Houve aí um entendimento da parte política que a Paulista precisava ser encampada, precisava ser estatizada, para que aquela organização tão forte, no período em que o Estado de São Paulo estava se industrializando, com firmas poderosas, ela fosse desmantelada para que aquele exemplo não se transmitisse para outras empresas. Também, porque vinham grandes empresas automobilísticas que poderiam, cujos funcionários poderiam conhecer a estrutura da Companhia Paulista e levar para essas novas empresas tudo aquilo que ocorria dentro da Paulista.
que não era um sindicalismo responsável que acontecia na Paulista. O sindicalismo da Paulista foi responsável, colaborou para a estatização em 61. O que não se queria é que a cultura empresarial, sócio-empresarial da Paulista, envolvia tanto a administração, quanto os cargos de chefia, quanto a produção, todo esse universo cultural fosse implantado em outras grandes empresas. Foi isso que de fato aconteceu. Então, o direito, ele tem, via as legislações, atualmente, um arsenal muito grande para auxiliar na preservação do patrimônio paulista, ferroviário paulista. Mas precisa agora caminhar para esse outro sentido, que é o sentido sociopolítico do caso. O patrimônio, a legislação até agora, ela foca muito, concentra-se muito na preservação do patrimônio material. Mas nós precisamos ir avante para resgatar ou evocar essa questão que a sociologia muito bem aponta e normatizar como legislar a fim de que o patrimônio imaterial também seja preservado. Mas, voltando à questão do direito também como expressão da vontade política do povo, a vontade política do povo ela se manifesta quando a sociedade se reúne e organiza em forma das associações civis e começa então a ser um ator político e social importante na comunidade onde vive. Dessa interação surgem as necessidades e vão se transformar depois em lei. Só que é necessário, como diz o Camus, arregaçar as mangas. Porque se nós esperarmos tudo do poder público, nada vamos conseguir, porque eles não têm interesse em mudar o atual estado de coisa. E foram eles que fizeram chegar nesse Exato. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu vejo assim, por exemplo, uma associação como a nossa, que tem 11 anos, né, de 2014, mas muitas pessoas não sabem desse direito de se associar. Existe alguma coisa, por exemplo, eu como pesquisador, vejo lá a violeta abandonada em Araraquara. Eu sei que a prefeitura de Araraquara pegou a responsabilidade dessa locomotiva, deveria preservá-la, não preservou. Só que eu não sei de uma associação que tenha lá, não há um interesse. Que eu posso, usando o direito, eu como indivíduo posso propor alguma coisa, posso acionar o Ministério Público para dizer, olha, isso aqui está sendo destruído, façam alguma coisa, porque assim, a sua fala é muito interessante, mas o meu medo é a consciência das pessoas está aquém disso ainda. Sim. As pessoas não sabem que elas podem se associar, que elas podem pleitear, e antes. Então, meu medo é assim, se deixarmos que isso aconteça, pode ser que isso suma, desapareça, que não tive tanta coisa desaparecendo. Mais um aspecto da sociedade do Estado. Sim, que a gente vê que já está aí, inclusive disso. Como Caso de Araraquara, 2 caminhos. Por exemplo, você pertence a uma associação aqui. Então, precisa consultar o estatuto e verificar qual é o âmbito de atuação da associação em termos territoriais na defesa do patrimônio ferroviário. Porque quando as empresas procuram a orientação, eu digo, façam constar do estatuto que a atuação é no âmbito do território do Estado de São Paulo. E assim, independente de ser Valinho, Pinheiros e aí, se o problema está em Araraquara, como a associação tem estatutariamente capacidade de postular em todo o Estado de São Paulo, ela pode ingressar em juízo em Araraquara, no Poder Judiciário, para que
a prefeitura corrija esse estado de coisas, sob imposição de multa diária. Como cidadão, todo cidadão tem direito a postular no juízo. Aí precisa fazer a pesquisa da legislação que protege o patrimônio histórico e cultural e individualmente ingressar também com uma ação obrigando a prefeitura a tomar providências quanto àquilo. Não, agora você... Márcio, deixa eu perguntar uma coisa. A associação já tem acesso a esse projeto da interligação aqui no São Paulo? Sim. Quando teve a licitação, a associação ela se cadastrou como se fosse para participar da licitação, isso é permitido. E aí foi aberto o site e a gente teve acesso a baixar tudo do documentação. O que o doutor estava falando, né? A associação. Não, a empresa não. Tem que se apresentar na Constituição e tem acesso à documentação do ticket. O fato de ter a entidade constituída traz uma série de vantagens, né? E na verdade aqui em Valinhos acabou acontecendo isso. O museu ele existia antes, porque a entidade é de 2014, né? Antes de 2014, por um período, o museu existia, mas ele estava tanto o prédio quanto o acervo, em estágio avançado de deterioração e desuso. E aí a associação, na verdade, foi uma manifestação da sociedade, que tem pessoas de vários ramos de trabalho, a maioria não tem nada a ver com a política, né? A maioria não, todos, né? E isso foi ganhando corpo. Tanto é que a gente conseguiu uma série de coisas, né? Porque aí depois se impõe uma certa pressão, né? A forma que chegando ao ponto de hoje, a gente já tem, por força de lei, nós temos uma cadeira cativa no Conselho de Patrimônio da cidade. Independente de quem entre lá, nós temos a cadeira. Então, o fato de constituir, isso são passos lentos, né? Mas de buscar e ter mais alcance, né? O nosso alcance é local hoje, né? Ele é focado no município de Valinhos. Já nos dá bastante trabalho, mas se não tivesse tido isso, talvez esse prédio nem existisse. Sem dúvida, sem dúvida. Então, esses dois comentários fazem me lembrar o seguinte. Vocês devem conhecer as instalações da antiga Companhia Paulista em Jundiaí. Sim, ou fisicamente já lá estiveram, ou então hoje, com a tecnologia, no Google Maps, no Virus, lá, vocês conseguem a visão aérea e é possível fazer todas as medições lineares ou de área do terreno, inclusive de área construída. Essas instalações, elas começam na antiga porteira da Barreira, no bairro da Barreira, e se estendem até o final da estação Jundiaí Paulista, lá na Ponte São João, perto da ponte ali. O viaduto. Pois bem, dá para imaginar o valor imobiliário desse terreno? Imensurável, porque além de tudo você tem toda a área da linha, né? Então. Agora, vou dizer para vocês. Essa área do município? Não, agora é. A parte do complexo, sim, a linha não. Mas aí entra a questão do professor Guilherme. Gustavo, o professor Gustavo muito bem colocou. Né? Questão da memória imaterial, questão de afetividade, questão de pertencimento à família ferroviária ampliada. Deve ter sido isso no começo dos anos 1990. Eu participei disso porque Jundiaí tinha na época um vice-consulado da Itália muito atuante e um vice-cônsul que atuava junto a essa entidade, responsável pelos estudos de língua italiana, e tinha lá também um cargo de vice-consulado. Um belo dia, liga lá para o vice-cônsul o presidente da Fiesp de Jundiaí, relatando um problema que precisava com urgência no dia seguinte irmos até São Paulo, da Secretaria de
prefeitura, porque tinha um assunto muito importante que tinha chegado até ele, como conhecido dele, que era o chefe da Casa Civil do governador da época. Esse presidente, o avô dele, tinha sido ferroviário da Paulista. E esse chefe da Casa Civil ligou para ele e falou: olha, entrou aqui tinha uma secretaria lá naquela época, chamada Secretaria do Patrimônio, Secretaria dos Ativos do Estado de São Paulo. Ela saiu o governador acabou de assinar um decreto onde vai para leilão o imóvel da Paulista em Jundiaí. Aí houve aquela mobilização, a cidade de deputado estadual, enfim, as lideranças lá foram reunidas rapidamente e foi marcado um encontro lá com o secretário de Cultura no dia seguinte e nós fomos. Daí entra também a questão da imigração, porque Jundiaí é uma cidade italiana, uma cidade que proporcionalmente mais tem descendentes italianos no Brasil. Então, foi a representação oficial, o vice-cônsul, foi exposto, a reunião foi lá na Sala São Paulo, improvisaram lá no palco da Sala São Paulo, uma mesa enorme lá, o secretário veio, conversou, levantou, etc. Isso quando terminou meio-dia, meio-dia e 30, imediatamente houve um comunicado no Palácio do Governo e esse imóvel, esse patrimônio foi retirado do leilão. Mas foi um golpe, vamos dizer, de sorte. E porque o rapaz, o industrial, Jundiaí, filho industrial, etc., tinha tido o avô materno, não era o avô paterno, o avô materno que trabalhou na Companhia Paulista. E isso levou à salvação, à preservação do patrimônio de la Se essa informação não tivesse chegado, porque eu acho que o mais grave disso, e eu vejo muito isso a importância do direito, essa informação não vira pública. Quer dizer, essa questão da destruição do patrimônio, ela é feita na surdina. Quando você vê, cadê a estação que estava aqui? Cadê a locomotiva que estava aqui? De repente sumiu, massacraram a locomotiva, demoliram a estação. Nessa época, Jundiaí estava no início do boom imobiliário. Uma prefeitura ocupada por políticos que se dedicaram e se dedicam até hoje ao ramo de construção imobiliária. Imagine o que seria isso hoje. Mas foram essas questões aí que a sociologia levanta e levaram ao salvamento daquele patrimônio. E veja, naquela época já existiam algumas leis de preservação do patrimônio. Só que aquilo era um patrimônio privado. Era um misto ali, que precisa ser estudado corretamente, porque era Paulista, virou FEPASA, depois passou para a Rede Ferroviária Federal, depois houve uma transição, no fim aquilo que era da rede voltou para a Paulista, voltou para o governo do Estado e entrou nesses ativos do governo, que foram leiloados. Só sobrou, só não foi aquilo porque houve tempo de frear o prejuízo maior para a comunidade. Isso tudo já estaria no chão. Sim, finalmente. Aqui em Valinhos a gente tem um caso que é até curioso, né? A gente vem buscando durante o tempo que a gente vem atuando a questão da preservação da primitiva estação, que hoje é uma casa que é habitada por ex-ferroviários. Na pesquisa que a gente fez de informações, né, de quem que é a posse do terreno, né? Ocorre uma coisa muito curiosa. Todo o terreno aqui que tem da parte da ferrovia, ele pertence ao DENIT. Só que exatamente a região onde está a primitiva, vem o mapa, faz um corte e aquele pedaço não é do DENIT, não é do governo estadual, não tem nada municipal, é como se um lugar que não existisse. A família tentou fazer uso capião, não conseguiu, né? E aí fica uma situação assim, porque a família acaba fazendo modificações, o prédio é tombado, nós já denunciamos 2 vezes isso.
E aí também não acaba não acontecendo nada, porque vem, olha, o prédio é descaracterizado. Então a gente gostaria de fazer aquilo virar alguma coisa, porque pelo simbolismo tem que ter, né? Inclusive para Campinas, tem um simbolismo menor, mas a gente não consegue nem determinar quem é o proprietário do imóvel. É uma coisa, parece impossível um imóvel não ter proprietário, né? Seja ele que for. É o imóvel devoluto. Existem escrituras antigas que talvez se for na escritura, mas tipo, ele era particular enquanto existiu a Companhia Paulista, né? E depois que ele passou. Mas quando você pega os mapas oficiais, aquilo está fora. É curioso. Curioso e dificulta a luta pela preservação e o uso, talvez, para uma atividade mais nobre, né? Ali em Jundiaí, aquele imóvel, ele foi cedido para a prefeitura, comandado, e ainda está com o dedinho. Isso da prefeitura, porque a estaçãozinha que agora estão querendo restaurar, parece que teve intervenção do DENIT. Sim, mas o imóvel ali complexo, na verdade ele foi fatiado, né? Então a prefeitura pegou primeiro o museu, aí o governo do estado pegou a parte onde fez a FATEC. Então, por isso, por exemplo, os galpões das oficinas ficaram descobertos, caiu o telhado e tal, porque não era de ninguém. Exatamente isso que você falou. A parte dos galpões, onde está o material rodante, onde tem Vandeck, Baratinha, Baratona, Caixa, a número 1 que estava lá, né? Agora ela está lá. Agora ela está dentro do galpão, mas ali a parte dos galpões não tinha dono. A prefeitura, durante muitos anos, não quis pegar, porque seria um trabalho de restauro no qual eles não queriam investir. E aquilo foi se deteriorando, então o prédio foi fatiado. Me parece que agora, faz alguns anos, eles conseguiram a posse para a prefeitura do complexo. Teve já reformas, né? Hoje já é uma restauro. Agora estão reformando a parte de cima, refazendo o telhado, mas enfim, os arquivos, tudo que estava lá. Mas enfim, de modo panorâmico geral, a função do direito é essa. Ela está aí, existem mecanismos, embora incipientes, iniciais, que podem ser utilizados para a proteção do patrimônio. E agora precisa se dar uma ênfase maior na questão do patrimônio material. Isso é importantíssimo. Então, ficou à disposição para perguntas, espero que tenha. A participação dos conselhos municipais. O Jundiaí, que eu conheço, tem não sei. Valinhos tem, chama Condepav, e na verdade os municípios acabam criando esses conselhos porque existem mecanismos, se eles não criarem o conselho, eles não recebem as verbas, né? Então, acaba sendo... então em Valinhos é de se eu não me engano, é 2016 que começou o conselho. Condepav chama. Esse conselho, ele é abrangente, ele protege, inclusive, o patrimônio ferroviário. Agora, evidentemente, se tiver um específico só para o patrimônio ferroviário, serão dois. Né? Dois é maior que um, tem mais força. Bom, eu gostaria de... Éramos esclarecidos. Excelente, Excelente. Muito obrigado, Paulo. Eu gostaria de entregar aqui ao doutor Ângelo Zani um agradecimento pela sua palestra e agora o senhor faz parte da família ferroviária de Valinhos.